Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em UML. Eu sou o professor Giannis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu pretendo introduzir alguns fundamentos sobre engenharia de requisitos. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, este é o primeiro vídeo que eu pretendo gravar sobre engenharia de requisitos. Ele vai ser dividido em várias partes, porque é um tema bastante extenso. Mas vamos iniciar esse tema introduzindo alguns conceitos básicos. Então, a engenharia de requisitos, ela busca identificar, compreender e detalhar clara e precisamente os problemas que precisam ser solucionados por um determinado software. Em essência, a engenharia de requisitos, ela tenta determinar o que precisa ser feito. Isso inclui estabelecer as necessidades das entidades que irão utilizar um software e as possíveis restrições que deverão ser impostas a estas necessidades. Essas restrições podem ser, por exemplo, regras de negócio, hã, consistências, validações ou mesmo definição de atributos de qualidade, como nível de desempenho ou confiabilidade necessários ao software. A partir dessas informações, a engenharia de requisitos ela tenta garantir que se irá desenvolver o produto certo da maneira certa. Então, um processo de engenharia de requisitos, ele costuma ser composto por diversas etapas. As principais delas, as mais importantes, são elicitação de requisitos, onde busca-se levantar os requisitos necessários, análise de requisitos, onde os requisitos levantados serão, como o nome já diz, analisados, especificação de requisitos, que irá documentar esses requisitos, e validação de requisitos, e que se irá procurar por anomalias, erros, falhas, inconsistências na especificação de requisitos. Falar um pouquinho sobre elicitação de requisitos. Então, como eu já falei, a elicitação de requisitos, ela identifica as necessidades das partes interessadas relacionadas a um problema específico. Partes interessadas são todas as pessoas que têm interesse no desenvolvimento do software ou serão de alguma forma afetadas por ele. Então, a engenharia de requisitos, como o nome já diz, aliás, a licitação de requisitos, ela busca determinar quais requisitos um software deve satisfazer. Existe uma série de técnicas de licitação de requisitos que vão desde as clássicas, porque podem ser entrevistas ou questionários aplicados aos usuários, passando por tempestades cerebrais, grupos focais, indo até análise de documentos ou investigação, observação de como os usuários trabalham na realidade no seu ambiente. Existem uma série de técnicas, mais de 20. Nós não vamos ver essas técnicas neste vídeo, por enquanto. Ah, bom, então já falei, os requisitos eles podem ser obtidos por meio de diretamente a partir das partes interessadas, por meio de avaliação de documentos, pela observação como os usuários trabalham, pela compreensão do meio do problema a ser solucionado, entre outras possibilidades. Falar um pouquinho sobre análise de requisitos. Na análise de requisitos, o nome já diz, os requisitos são analisados, eles são examinados e melhor detalhados. Então, basicamente, durante a licitação de requisitos, se identificam principalmente requisitos de negócio e de usuário. Requisitos de negócio e de usuário são requisitos de um nível mais alto. Então, durante a análise, esses requisitos, eles são, inclusive, melhor identificados, novos requisitos de negócio de usuários podem surgir, e esses requisitos eles são transformados em requisitos de sistema, que são requisitos com uma profundidade maior, com detalhamento maior em relação aos requisitos de usuário. E muitas vezes se descobrem novos requisitos no momento em que os requisitos que foram elicitados previamente passam a ser melhor examinados. Além disso, a análise de requisitos, ela também tenta determinar se os requisitos foram bem compreendidos, se eles não possuem conflitos
ou ambiguidades, inconsistências e outras anomalias. Ambiguidades é quando o requisito ele é passível de mais de uma interpretação, o que é um problema grave para a engenharia de requisitos. E também para garantir que os requisitos refletem realmente os recursos e funcionalidades que o produto deve suportar. Uma funcionalidade é uma função ou serviço que o software deve oferecer aos seus usuários. E também as restrições, condições, regras de negócio que precisam ser obedecidas. Ah, Durante a análise de requisitos, também se consolida a visão do produto. A visão do produto, ela determina qual o problema que se quer resolver, a qual público o software se destina, qual o propósito final do software que se pretende desenvolver. Então, basicamente, estabelece o motivo básico para que o software seja desenvolvido. E nós temos o escopo do software. O escopo do software e a visão do produto estão interrelacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. A visão, ela determina o que o produto deverá fazer para satisfazer as necessidades dos clientes e seus usuários finais. Já o escopo determina o que pode ser realmente feito. Ele também define as fronteiras do software, o que é muito importante, para determinar quais requisitos fazem realmente parte do escopo, que realmente são pertencentes àquele produto e os que estão fora do seu propósito. Isso é muito útil para, primeiro, diminuir a quantidade de trabalho a ser desenvolvido e também para já, logo no início, não deixar os clientes, as partes interessadas, com falsas expectativas. Já deixar bem claro o que faz parte do produto e o que não faz parte do produto. Ah, Falando um pouquinho sobre especificação de requisitos, basicamente a especificação de requisitos ela produz documentos. Esses documentos eles identificam claramente o problema a ser solucionado. E eles devem expressar corretamente os requisitos que são necessários ao produto, de maneira que seja possível, na fase de projeto, projetar uma solução correta para o problema em questão. Então, uma especificação de requisitos, ela deve ser escrita de tal forma que ela possa ser avaliada, inspecionada e aprovada de maneira sistemática. Falando um pouquinho sobre validação de requisitos. A validação de requisitos, ela procura examinar o documento de especificação de requisitos, para garantir que ele não possua falhas, anomalias, para garantir que os requisitos estão definidos de maneira correta, seguindo padrões, atendendo às qualidades de um bom requisito e que estão de acordo com o cliente e as outras partes interessadas solicitaram e necessitam. Bom, mas isso não é somente isso pode não ser suficiente. Determinar se os requisitos foram especificados de maneira correta garante somente que se está desenvolvendo certo o produto. Isso, na verdade, é uma verificação. Não garante que se está desenvolvendo o produto certo, ou seja, se o software realmente irá satisfazer as necessidades do cliente. Isso sim é validação e é bem mais complexo. Um exemplo clássico é o do fabricante de rolhas. Se um fabricante de rolhas ele recebe uma determinada encomenda de rolhas e quando as rolhas estiverem prontas, ele verifica se elas têm as medidas que foram solicitadas, ele está fazendo uma verificação. Agora, se ele realmente pega uma garrafa do cliente dele e tenta fechar com a rolha para ver se realmente a rolha fecha aquela garrafa, então ele está fazendo uma validação. Bom, falar brevemente sobre gerenciamento de requisitos, que é uma fase extra da engenharia de requisitos, ou uma atividade extra, além das quatro que eu citei, mas bastante importante. Ah, Ela é muito importante porque os requisitos podem ser modificados. Isso é bastante frequente, os requisitos podem mudar ao longo do projeto. Também pode acontecer que requisitos surjam
ao longo do desenvolvimento do software, ou mesmo que os requisitos sejam abandonados e substituídos por outros. Eles podem, em determinada fase do projeto, se perceber que, na verdade, eles não são mais necessários. Então, isso pode acontecer, então é necessário uma forma de poder gerenciar as modificações, as mudanças dos requisitos. Bom, vamos continuar falando sobre alguns conceitos básicos da engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos, ela é a primeira tarefa a ser executada. Na verdade, eu sou um defensor da engenharia de requisitos. Na minha opinião, a engenharia de requisitos é a fase mais importante da engenharia de software, uma vez que ela define o problema. A palavra-chave aqui é o quê? O que precisa ser feito? O problema deve ser compreendido claramente. Se não, não importa quão bem o software seja desenvolvido, ele não irá atender às necessidades do usuário. Então, a engenharia de requisitos, ela precisa ser executada com muita seriedade, de maneira a evitar grandes prejuízos. Erros de requisitos têm um custo muito alto normalmente, evitar atrasos, evitar retrabalho durante a construção do produto. Então, como eu falei, saber corretamente o que precisa ser feito é essencial para que o projeto seja bem-sucedido. Uma vez que nós nos basearmos em uma compreensão errada do problema durante o desenvolvimento de software, é um dos fatores mais comuns para que o projeto fracasse. E quanto mais tarde se descobre uma falha nos requisitos, maior é o custo para corrigi-los. Ah, Falando um pouquinho sobre as fases de engenharia de requisitos que eu falei há pouco, é importante destacar que elas não precisam ser executadas completamente para se passar para outra fase. Não é necessário fazer uma licitação completa, uma análise completa, uma especificação completa. Mesmo porque muitas vezes algumas dessas fases elas podem ocorrer em paralelo. Análise e especificação podem muitas vezes, podem não, em geral ocorrem em paralelo. E então nada impede que as fases da engenharia de requisitos elas sejam executadas de forma iterativa e incremental, ou seja, um grupo de requisitos vai ser analisado, especificado por vez. E também, muitas vezes, o final de uma fase, ela se confunde com o início de outra, e como eu falei, pode ocorrer paralelismo. A fase de licitação já gera uma certa especificação de requisitos, a fase de análise produz muita especificação de requisitos, e assim por diante. Ah, Então, os requisitos eles formam a base de todo o projeto, a partir do qual o produto será construído, e ele é a medida básica para determinar a qualidade de um software. Se um software não atende aos requisitos solicitados, ele não tem qualidade, não importa o que faça. Então, já que os requisitos eles são o alicerce a partir do qual o projeto será construído, eles precisam ser muito bem compreendidos, muito bem especificados. Eles precisam ser compreendidos corretamente. Senão, muito provavelmente o projeto fracassará. Então, os requisitos eles representam basicamente as necessidades dos clientes e das outras partes interessadas com relação a um problema específico. Então, estas necessidades são o que o software a ser desenvolvido precisa satisfazer. Então, os requisitos eles representam as funções que o software deverá oferecer aos seus usuários quando ele estiver concluído, ou seja, suas funcionalidades e as possíveis restrições aplicadas a elas, consistências, validações, regras de negócio, etc. Agora, por que os requisitos eles são tão importantes? Bom, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas vamos deixar mais claro. Porque eles definem o que o software deverá fazer. Então, eles são essenciais. É preciso compreender o que o software deverá fazer. É preciso compreender corretamente as necessidades das partes interessadas, de tal forma que o projeto de software seja bem sucedido. Se os requisitos foram mal compreendidos ou foram mal definidos, então, muito provavelmente, o projeto fracassará. Falar um pouquinho sobre alguns autores que reiteram o que eu estou falando. Então, nós temos, por exemplo, Berenbach, que ele afirma que estudos indicam que cerca de metade dos fatores associados com o sucesso de projetos estão relacionados aos requisitos e que o sucesso de um projeto de software está diretamente ligado à qualidade desses requisitos. O Hull, ele corrobora essa afirmação, e juntamente com Pressman.
em que eles afirmam que a definição incorreta dos requisitos do sistema é um dos principais fatores para a falha de um projeto. E o Ragnall, ele afirma que a licitação, análise e documentação, ou seja, especificação de requisitos em sistemas complexos, é uma tarefa crucial e não trivial, ou seja, não é fácil. O Hull, ele acrescenta que os requisitos eles são a base de todo o projeto, eles definem o que as partes interessadas necessitam do sistema e o que o sistema deve fazer de forma a satisfazer essas necessidades. Bom, então, os requisitos eles formam a base para o planejamento do projeto, para o gerenciamento de riscos. Riscos são qualquer possibilidade de falha, de erro, de problema que possa ocorrer ao longo do projeto, para os testes, N testes, mas, por exemplo, os testes de aceitação, é a comparação do que foi pedido com o que o software faz, para trade-off, escolha entre opções conflitantes, e para o controle de mudança. Ah, Então, definir os requisitos e, basicamente, é compreender as necessidades dos clientes e das partes interessadas. Então, o que se deve inquirir durante a identificação dos requisitos? Qual o problema a ser resolvido? Quais funcionalidades o software precisa suportar? Quem poderá usar estas funcionalidades? Como os usuários interagirão com elas? Além de outras informações. Agora, falar um pouquinho sobre o custo de erros nos requisitos. Então, quanto mais cedo os erros em requisitos forem encontrados, então o custo de reparo desses erros será menor. Se for encontrado um erro na fase de requisitos, na fase de engenharia de requisitos, então o custo é de 5 a 10 vezes menor do que se for encontrado um erro na fase de codificação. E o custo de detectar um erro durante a fase de manutenção é 20 vezes maior do que na fase de engenharia de requisitos. Ah, com relação aos erros cometidos na fase de projeto, o projeto ela já trabalha com a solução do problema. Eles podem ser divididos em duas categorias principais: erros reais de projeto e erros que poderiam ter sido detectados como erros de requisitos. Erros de projeto. Eles são cometidos tomando como base um conjunto de requisitos, uma especificação de requisitos correta. Então, são erros da equipe de projeto, erros que a equipe cometeu e não a equipe de engenharia de requisitos. Já erros que deveriam ter sido detectados durante a fase de engenharia de requisitos, mas que foram aceitos pela equipe de projeto, então eles, por melhor que o projeto tenha sido feito, o projeto se encontra errado em sua origem, uma vez que os requisitos foram mal elaborados, foram mal identificados, foram mal especificados, foram mal analisados. Então, quando isso ocorre, com relação a essa segunda categoria, esse tipo de erro costuma ser muito mais caro, por duas razões. Quando os erros de requisitos foram descobertos, já se investiu muito tempo e esforço em construir um projeto a partir de requisitos errados. Então, o projeto terá que ser descartado ou, pelo menos, sofrer grande refatoração. E a verdadeira natureza do erro pode estar disfarçada, porque a equipe de projeto assume que eles estão procurando por erros do projeto, durante as atividades de inspeção ou as atividades de teste. Então, vai se gastar um tempo e esforço bastante grande procurando erros que, na verdade, não eram erros de projeto, e sim de erros da engenharia de requisitos. Então, o custo é muito maior. Vou falar um pouquinho sobre os diversos tipos de partes interessadas. Para isso, eu me baseei principalmente no SWBOK. Ah, então, grande parte dos requisitos costuma ser identificada a partir de interação com as partes interessadas. As partes interessadas também são conhecidas como stakeholders ou usuários-chaves, e são pessoas que têm interesse no desenvolvimento de software ou serão afetadas por ele. Então, as partes interessadas, elas podem ser formadas então por qualquer pessoa, como falei, qualquer pessoa que tem interesse no desenvolvimento de software,
qualquer pessoa que afete ou venha a ser afetada por ele. Então, as partes interessadas, elas podem ser, divididas em usuários, clientes, analista de mercado, reguladores, engenheiros de software, entre outros. Vamos falar um pouquinho desses 5. Então, usuários. Basicamente, são as pessoas que irão utilizar o software. Eles vão assumir diversos papéis, ao utilizar esse software, e cada papel, terá acesso a requisitos diferentes. Ah, o grupo de usuários, ele pode ser dividido em primários, secundários e terciários. Então, usuários primários são os usuários que realmente irão utilizar o software, ou seja, os usuários finais. Os, usuários secundários são as pessoas que eventualmente podem utilizar o software. E os terciários são pessoas ou entidades que irão ser afetados de alguma maneira pelo software. A forma como eles serão afetados pode ser econômica ou profissionalmente. E essas pessoas, esse tipo de usuário terciário, muitas vezes eles tomam decisões sobre o produto. Ah, então, muitas vezes, os clientes podem ser considerados usuários terciários também, que são eles que pagam, eles que tomam, grande parte das decisões finais. Ah, com relação ainda aos usuários, alguns desses usuários, eles são profissionais que possuem um conhecimento avançado sobre o domínio do problema que se pretende resolver com o usuário, com o software, e como determinado processo ou setor funciona. Então, esse tipo de usuário, chamado usuário-chave, ele é essencial para a engenharia de requisitos, uma vez que ele possui conhecimento sobre determinado processo ou setor, ou tem bastante conhecimento sobre o problema que se está tentando solucionar, que se está tentando resolver. Então, eles são usuários que precisam, muitas vezes, ser consultados para levantar, para identificar os requisitos do sistema. Normalmente, eles fornecem muitos requisitos importantes. E muitas vezes eles têm mais conhecimento sobre determinados ah, setores da empresa do que o próprio cliente. Às vezes ele sabe melhor sobre o problema, sobre o domínio do problema, sabe melhor como determinado processo funciona do que o cliente pagador. Então, como eu falei, a participação desse tipo de usuário é, em geral, essencial, uma vez que ele tem conhecimento profundo sobre as áreas que eu falei. Então, ele é muito útil na concepção e identificação de requisitos considerados importantes e necessários ao software. Porém, esses usuários essenciais para a engenharia de requisitos, eles também são essenciais para a entidade solicitante. Então, o tempo e dedicação que eles podem doar ao projeto, doar à equipe de engenharia de requisitos e ao projeto e ao ciclo de desenvolvimento como um todo, costuma ser exíguo e caro, porque eles são essenciais para a empresa também. A empresa não pode prescindir deles durante muito tempo. Agora eu vou falar sobre outro tipo de parte interessada, que são os clientes, que são basicamente quem solicita e paga pelo software, ou ainda que representam o mercado para o qual o software se destina. Muitas vezes esses clientes podem ser considerados também como usuários terciários. Ah, apesar de serem eles que pagam pelo produto, às vezes eles não têm um conhecimento tão profundo sobre uma determinada característica do problema ou sobre um determinado setor ou processo onde o software será, implantado ou usufruído. Então, pode haver usuários chaves que tenham mais familiaridade, mais conhecimento sobre o problema ou sobre determinados setores da empresa a qual o software se destina. Hã, falar um pouquinho sobre os analistas de mercado, que eles são bastante úteis quando o software se destina a um grande público, não a uma empresa específica. Então, esse tipo de parte interessada, os analistas de mercado, eles são responsáveis por determinar o que o mercado quer e o que o mercado necessita. E nós temos os reguladores, que eles são as autoridades reguladoras que se baseiam em leis externas ou normas internas e que
estabelecem requisitos e restrições que precisam ser obedecidas pelo software. Então, eles podem influenciar fortemente as regras de negócio dos requisitos. Regras de negócio são, como o nome diz, normas que precisam ser obedecidas por determinadas funcionalidades. E nós temos o engenheiro de software, que são os responsáveis pelo projeto como um todo. Eles têm interesse em compreender o problema a ser solucionado, uma vez que é a responsabilidade deles desenvolver o software, e eles querem que o projeto seja bem-sucedido. E é isso, nós terminamos essa primeira parte, essa introdução sobre engenharia de requisitos. Em outras aulas posteriores, nós iremos aprofundar um pouco mais no tema. Eu agradeço a atenção de todos, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa se interessar, e se vocês ainda não estão inscritos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Obrigado pela atenção, nós nos vemos em outras aulas.